Oi pessoal, hoje eu vou vir aqui proclamar mais uma vez para vocês um conto de minha autoria e vocês já conhecem mais ou menos o canal, então você já vai deixando seu like, vai compartilhando, vai comentando, se inscreve no canal e ativa as notificações para que sempre que eu produzir mais uma coisa aqui, vocês fiquem sabendo aí. Então vamos lá. O nome desse conto é Egberto, uma história psicológica e espiritual. Egberto basofiava incessantemente, assoviava, tragando seu cigarro. Refletia sobre a liberdade. Quem disse que seus pensamentos estavam sendo embalados pelo ato de fumar, cometia falácia. As propagandas de fumo na TV não o enganavam. No entanto, refletia sobre a liberdade. A liberdade é inversamente proporcional à civilização. Cada vez mais, os indivíduos eram convidados, ou melhor, obrigados, a abrir mão de seus ímpetos para dar lugar e maior conforto aos seus semelhantes. Droga de civilização. Egberto sabia muito bem onde ia terminar os seus dias, num hospício. A loucura é um vício, daí a palavra hospício, um híbrido de hospital mais vício. Em verdade, a loucura vicia. Quem não se encanta com as maravilhas do subconsciente? Trocar a razão humana, tão distante da verdade, pela sabedoria universal existente no âmago do ser. Algo o mantinha solto nas ruas, sua prudência cristã. Em suma, Egberto possuía uma essência incandescente, ou seria indecente, e vulcânica, algo nietzscheriano, mas sabia esconder muito bem sua ferocidade atrás de um sorriso nicotinizado. Um jornalista de renome, muito singular, era uma pessoa interessante de se conhecer por dentro. Por fora era gordo, não havia muitas coisas em sua aparência dignas de menção. Vivia só num pequeno apartamento desarrumado. Os psicólogos dizem que o ambiente onde uma pessoa vive diz muito de sua personalidade. Mas a bagunça daquele apartamento não se equiparava ao caos na alma de Egberto. Ultimamente, muitos episódios estranhos vinham acontecendo na vida de nosso amigo. Aquele cigarro, por exemplo, quanto mais se fumava, mais crescia. Ora, esse cigarro não vai acabar nunca? Porém, isto não era nada diante de outros fatos. Egberto tinha um único amigo, Pascoal. Pascoal guardava no fundo do seu peito um suave despeito em relação a Egberto, o que não comprometia seu sentimento de amizade pelo jornalista. Uma coisa equilibrava a balança do sentimento que existia entre os dois. A mulher de Pascoal. Se Egberto era bem sucedido profissionalmente, Pascoal possuía uma mulher, uma linda mulher. Isto guardava-lhe de um complexo de inferioridade. Egberto estava saindo do banheiro quando ouviu o interfone tocar. Atendeu. O porteiro informou que era Pascoal que ia subindo. Esperou e nada dele chegar. O que havia acontecido? Egberto abriu a porta para aguardar. Subitamente começou a ouvir um grito de socorro. Era Pascoal, que havia ficado preso no elevador. Depois que o servente foi avisado e libertou Pascoal, os dois puderam finalmente adentrar o apartamento. Egberto, não entendo você, um profissional bem-sucedido vivendo em uma espeluca como esta. Nem o elevador funciona direito. Pascoal, sempre exigente.
Bom gosto para tudo. Para mulheres, então, nem me fale. Diga-me, qual é o seu segredo? Meu segredo com as mulheres é parecido com o seu com as palavras. Você não disse que escrevia como se tivesse a certeza de que ninguém ia ler? Pois é, eu abordo as mulheres com a certeza da conquista. É o processo inverso ao seu. Sempre funciona. Egberto apenas tivera 2 amores em toda a sua vida. Do primeiro, pouco se pode falar, mas do segundo, era uma prostituta. Foi amor à primeira vista. Galanteio faltava a Egberto, mas dinheiro não. Não foi isto, porém, que o encantou, a facilidade. Na verdade, sempre alimentara uma paixão pelo submundo, uma coisa meio franciscana. Achava o maior charme naquelas figuras rodando bolsinha e fumando cigarros baratos nas esquinas. Quando a conheceu, estava grávida. Entrou na vida de Egberto trazendo um bebê que aprendeu a chamá-lo de papai. Juntaram-se. Ela saiu da vida e passou a ser sustentada pelo namorado. A união durou 3 anos, o suficiente para que ambos descobrissem seus respectivos defeitos e separarem-se. Quem mais sofreu foi Tássia, nome escolhido pelo próprio Egberto, o qual absteve-se dos encargos de pai. É bem verdade que ainda hoje se viam, os 3, tornaram-se amigos. Mas a noite já ia tarde. Pascoal despediu-se do amigo depois de uma breve bebedeira. Egberto se deitou e dormiu como uma pedra. Próximo capítulo. Era sábado. Egberto acordou ressacado. Ultimamente, vinha percebendo que sua criatividade no ato de escrever diminuíra. Antes, um trovão de ideias lhe povoava a cabeça e ia caindo no papel como um temporal. E agora? Precisava de copos e mais copos de uísque para cada parágrafo. Será que a bebida começava finalmente a atingir os neurônios da criatividade? Estava de férias. Passava o dia em casa, andando de lá para cá. Nada fazia. Ficava assistindo desenhos animados horas a fio. Talvez sua inércia fosse o motivo do pouco assunto. Não encontrava inspiração em sua ociosidade. Lembrava dos contos já escritos por sua mão, cheios de enredo e fantasias. Agora não conseguia mais travar um encontro casual entre 2 personagens. Antes, ria de suas ideias, e isto as fazia tornarem-se verdadeiras. Não suportava a falta de sal de seus últimos escritos. Seu anonimato no mundo artístico muitas vezes já o deixara consternado em demasia. Agora, isto já não fazia diferença. O que importava a ele a glória ao lado de literatos famosos. Posar para fotografias ao lado de celebridades. Bufar teorias e ideias e saraus poéticos que levariam a nada. Contribuir para a diversão de um imenso público ávido por assistir a emoções baratas? Não, não e não. 4 vezes não. Preferia ficar fumando e saboreando o fino mel que escorria de seus dentes quando realizado este ato. Assistir televisão e comungar do ofício de ver a vida passar, que aquele aparelho proporcionava a milhões de peidões humanos. E quando acabasse suas férias? Quando acabasse suas férias, iria retomar seu sonho de fundar um jornal. Um jornal onde pudesse dizer as coisas do modo que ele achava ser. Não ficar ludibriando o público com aquelas verdades neoliberais que eram impostas pelo dono do jornal. O telefone tocou. Quem é? Falou Egberto. Papai? Eu não sou seu pai, Tássia. Quantas vezes vou ter que repetir?
Papai, mamãe mandou dizer que precisava falar com você. Hoje às 3 horas, aqui em casa. Você vem? Vou. Às 3 horas, Egberto pegou um táxi. Seu carro havia sido roubado há 3 dias. Foi abordado no sinal vermelho em plena madrugada. Egberto era justo. A Bíblia diz que o verdadeiro justo é justo nas pequenas coisas. Disso Egberto envaidecia-se nas pequenas coisas. Mas do que ele dentou sua justiça, uma ironia do destino. Foi apreciando a paisagem. Olhava a imensa miséria onde seu país estava afogado. Isso ele não via na televisão. No sinal vermelho, um pivete veio pedir-lhe esmola. Tirou 10 centavos e entregou ao menino, com cuidado de não tocar nos seus dedos sujos. Um gesto de afeto e desafeto, típico dos brasileiros, sempre afetuoso pelo medo e despeito. O garoto desgostou-se da ínfima quantidade de sua esmola e bufou. Rico não dá nem peido na cara. Esse não tem medo nem nada a perder, pensou Egberto. Marina já esperava ansiosa pela chegada de seu antigo namorado. Olhou para sua filha, entretida com suas bonecas, e derramou uma lágrima. O relógio marcava 3h30. Quantas horas ainda teria de vida? Quantos minutos teria antes que a doença instalada em seu corpo a levasse definitivamente ao caixão? A vida é como uma vela queimando. O fogo é o espírito. A cera é o corpo. No fim, o espírito esvoaça e o corpo vira uma massa disforme. Da massa nada se aproveita. Do espírito nada se sabe. Enquanto Marina acendia uma vela para Oxalá, a campainha tocou. Egberto entrou, carinhosamente, trocaram 2 beijinhos. Abraçaram-se. Qual o motivo de você ter me ligado? Perguntou Egberto. Sente-se, replicou Marina. Vou buscar uma cerveja para nós. Papai, papai! Veio Tássia correndo em direção à visita. Egberto beijou-lhe a face. Marina já trazia a bebida e 2 copos. Tremia um pouco. O assunto que tenho para falar-lhe é bastante grave. Sentaram-se os dois e puseram-se a beber. Tássia, vá para o seu quarto, ordenou Marina. Mas mamãe, papai, vá agora. Tássia retirou-se. Então Marina, fale qual é o problema. Egberto, estou com AIDS. Meu Deus, como isto lhe aconteceu? Você sabe, os programas, meu sustento. E a Tássia? Está tudo bem com ela. Levei-a para fazer os exames e deu negativo. E é sobre ela que quero falar-lhe. E vai sobrar para mim, pensou Egberto. É incrível este pensamento aterrissar-lhe a cabeça numa hora dessas. Todo sentimento de piedade e amor humano parece ficar em segundo plano quando um outro sentimento egoísta aflora. Difícil é compreender como Jesus pode ter nascido sem o pecado original. Não pecar em atos é até fácil, mas em pensamento... Egberto, nisto Marina segurou-lhe a mão. Você precisa ficar com ela quando eu morrer. Egberto cuidou delicadamente de livrar suas mãos das de Marina. É compreensível você pensar assim, mas não posso ficar com ela. Sou uma pessoa muito ocupada e não gosto de crianças. As crianças deixavam Egberto tímido. O olhar puro e perscrutador delas o incomodavam. Toda a desgraça que vinha da idade adulta fazia-o invejar a pureza infantil. Ainda mais porque, como adulto, Egberto não entendia direito tais desgraças. Não adiantava não ser puro nem esperto. Queria ser uma coisa ou outra. Espere um pouco, Marina. Preciso fazer uma ligação. Egberto sacou de seu celular, discou.
Mas antes de conseguir falar, a bateria arriou. Marina ofereceu-lhe o seu telefone insistentemente. Porém, Egberto disse que não precisava, não ia ligar. Mas você não falou que era importante? Resistiu a moça. Nem tanto assim, falou Egberto. De fato, a ligação era importante. Egberto estava tentando acertar com a editora o lançamento de seu segundo livro de contos e poesias. O primeiro, um fracasso de vendas, não o fez desistir. Marina ofereceu-lhe mais um copo de cerveja. Egberto não aceitou, um fato raro. Marina tornou a perguntar se Egberto iria ficar com sua filha, mas ele precisava de um tempo para pensar. Levantando-se, o jornalista disse que ia embora. Porém, não foi ver Tássia e nem se despediu com 2 beijinhos de Marina. Retirou-se, pensando que da próxima vez que entrasse naquela casa, viria de sapatos, não de sandálias. Siga a luz. Aquela voz cheia de eco e bondade lhe dera uma ordem, e era a voz de Deus. Seu corpo já flutuava etéreo, em direção àquela luminosidade que parecia vir de uma lanterna situada no infinito. Quando deu por si, percebeu que era sua morte. Marina estancou. Deus, meu Deus, permita que antes de eu partir, eu possa ver mais uma vez a minha filha. Apesar de seu apelo, a voz não se pronunciou. Mesmo assim, Marina estancou. Sabia que sua filha era muito travessa e maldosa. Podia ver isto em seus olhos repletos de artérias vermelhas. Precisava ir a ela e trazê-la para o caminho da luz. Não a queria ver no inferno. Encontrando sua filha, contou-lhe sua experiência transcendental recente. Tássia, porém, não acreditou. O mundo todo estava em agonia. Parece ter chegado o dia do juízo final. Todas as almas, neste momento, devem vir e unir-se a mim. Caos seria se, após este dia, isto não acontecesse. O universo e o próprio Deus entrariam em conflito e se dissipariam. Os condenados agora não verão a luz e a chama de suas vidas se apagará. E quando completamente cegos, serão lançados no fogo eterno, arderão para todo sempre. Agora, ó bem-aventurados, contemplem a beleza do último dia. Neste momento, Marina e Tássia olharam pela janela e viram. O céu estava todo azul. Mas não era o azul natural do céu. Tudo mais que havia na terra havia sumido. Era como se estivessem estendido uma gigantesca tela azul celeste em volta do mundo. E só se via o azul. De repente, iniciou-se uma sequência colossal de fogos de artifício. E todas as almas salvas viram a luz. Marina, neste momento, também viu a luz. Porém, quando começou a segui-la, ela foi se apagando. Sua vista começou a escurecer, como se fosse a imagem de uma televisão, escurecendo de cima para baixo e de baixo para cima, simultaneamente, e ela desfaleceu. Marina acordou sobressaltada e prometeu que quando morresse, não desobedeceria à última ordem do Senhor: siga a luz. Próximo capítulo. Egberto saiu para comprar cigarros. Ultimamente, sair na rua começava a representar para o jornalista um ato muito significativo. Era ali onde as outras pessoas podiam lhe ver. Sua identidade não mais passava despercebida pela multidão. Os artigos e colunas por ele já escritos haviam conferido-lhe fama irrestrita. Bastou Egberto pisar na calçada para que os carros diminuíssem suas marchas em sinal de respeito. Egberto balançava a cabeça, concordando com aquilo. Lançava um olhar cerrado e altivo ao seu redor. Depois desligava-se de tudo.
não tinha a obrigação de prestar atenção nos seus semelhantes. Semelhantes? Se Egberto fosse semelhante a todas aquelas pessoas, elas não diminuiriam as marchas de seu carro em sinal de respeito a ele. Antes passariam voando e quase atropelariam o jornalista. Aquela coisa de diminuir a marcha do carro começava a virar rotina na vida de Egberto. E quando, de manhãzinha, ele abria a janela de seu apartamento, lá embaixo, na rua, os carros já reduziam a velocidade e andavam enfileirados, como se fossem um exército. Egberto possuía um exército. Disto ele se espantava, mas não consternava. Era natural este acontecimento. Era natural o fato de um povo tão sofrido escolher um representante em quem confiar. E ele deveria livrar o país dos corruptos. Depois de tantas peripécias de um governo corrupto, os brasileiros finalmente haviam esquecido o Estado e nomearam um monarca. Não haviam rebeliões declaradas, boicotes aos impostos ou coisas parecidas. Como o próprio Egberto havia escrito, o Estado é um monstro quase imortal e se alimenta tanto da concordância quanto da rebelião do povo. Seu único ponto fraco, a indiferença. A indiferença matava o Estado. Ele não suporta ver as pessoas felizes ou infelizes apesar dele. E este era o seu vírus fatal. Desta forma, as pessoas pagavam imposto e votavam nas eleições, quase sempre em branco, mas não choravam mais as mortes e as vitórias dos seus ídolos nacionais. E isto fora Egberto que ensinara o povo. Em gratidão, o povo o proclamou o rei. Claro, isto não era uma coisa declarada. Pelo contrário, o anonimato do rei era vital para a sua permanência. A inveja do Estado certamente mataria Egberto. Então, mantinha-se o anonimato e não havia um Judas para beijar-lhe a face. Sobre todas estas coisas, Egberto apenas conversava com sua psicóloga. Quando ele começou com essas revelações, a terapeuta fazia cara de interessante. Anotava tudo em seu caderno. Queria saber sempre mais, e fundo na alma do paciente. Quando Egberto perguntava se ele estava acreditando, ela confirmava com a cabeça. Próximo capítulo. No dia seguinte, acabaram-se as férias de Egberto. Apareceu na redação uma nova estagiária, a Márcia. Estava no 4º período de jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco. Sua especialidade era a fotografia. Egberto, ao olhá-la, teve a certeza da perfeição humana. O homem, ao observar sua posição no cosmos, nunca acha sentido para a sua vida, caso ele não se ache a criatura mais perfeita do universo. Do que adiantaria todo o labor humano se houvesse uma comunidade de serezinhos criando coisas mais avançadas que nós? Esta deve ser a maior angústia dos animais, ocupar uma posição secundária no infinito. Egberto vinha observando a espécie humana e não achava motivos para considerá-la tão importante assim. Seria uma afronta a Deus dizer-nos, feito a sua imagem e semelhança, o que o animal de corpo peludo pode representar na existência. De fato, observar os homens no que diz respeito ao gênero da palavra apenas contribuía
para aumentar a angústia de Egberto. Mas observar a mulher não, especialmente aquela mulher, a Márcia. Naquela mulher tudo fazia sentido, o tamanho dos seios, a largura da coxa, as proporções e as relações entre os órgãos da face. Ali, Egberto compreendeu que não podia haver criado Deus um ser mais perfeito. Era nela onde Egberto queria injetar seus genes e dar continuidade nela à obra do Criador. A oportunidade de conhecê-la veio logo em seguida. Iriam trabalhar numa mesma matéria sobre especulação imobiliária no bairro de Casa Forte. Por coincidência, era lá onde Egberto morava. E abdicando de toda a sua timidez, ele, depois de feita a matéria, convidou-a para ir tomar um chá no seu apartamento. Já no primeiro encontro fizeram sexo. As ondas do mar agora pareciam animar mais Egberto. A brisa soprava mais dentro de sua alma. Márcia vestiu-se e ia embora. Márcia, fique mais um pouco. Não, preciso ir agora. Se eu chegar mais tarde em casa, meus pais vão notar. E eles são muito conservadores. Foi um prazer trabalhar com você, um jornalista tão experiente e conceituado. Trabalhar, não foi aquilo a coisa mais importante do dia. Fizeram amor, e isto foi magia pura. Será que ela não deu a mesma importância que ele ao ocorrido? Foi quando Egberto notou que Márcia tinha ido para a cama com o jornalista Egberto, não com o seu humano. Estava apaixonado agora. Como iria lidar com isto? Mas Márcia estava apenas jogando com Egberto, fazendo-se de difícil. Sabia que com a transa iria apaixonar a vítima. Na verdade, via na sua relação com Egberto um trampolim na sua carreira profissional e tinha muitos planos para esta relação e para a sua carreira. Egberto, então, saiu para espairecer a cabeça. Foi dar uma volta pela praça. Vinha distraído, absorto em seus pensamentos, quando de repente tropeçou num embrulho misterioso. Sorriu, mas que situação! Por coincidência, ele estava lendo Brás Cubas de Machado de Assis. E lá estava um capítulo chamado O Embrulho Misterioso. Será que ele teria a mesma sorte de Brás Cubas e acharia ali uma soma vultuosa de dinheiro? O personagem daqui é mais curioso que o de lá, e não esperou chegar em casa para abrir o embrulho. Ali mesmo, pôs-se a rasgar o papel e abriu a caixa. Saltou sobressaltado para trás e deu um grito. Uma cobra! Dentro estava uma cobra. Sorria, disse o moço se aproximando. Você está no topa tudo por dinheiro. Próximo capítulo. Egberto olhava fixo para o rosto de sua psicóloga. Às vezes, ele experimentava lá, no divã, uma sensação de plenitude corpórea. Sentia-se totalmente presente ali, seu corpo, sua mente e seu espírito. Era uma calma suprema, uma reunião rara. Na maioria das vezes, estava tão afobado que não tinha cabeça para prestar atenção no seu corpo, e não tinha espírito para notar sua mente, e não tinha corpo para notar seu espírito. Enfim, era uma confusão total. O discurso dos psicólogos são sempre iguais. Falam de segurança, amadurecimento, bom ânimo, adaptação ao sistema, vida livre dos vícios. Verdadeiramente, isto é muito proveitoso, porém repetitivo. Possa vir um novo Freud que reformule tudo e ponha novas palavras nas bocas dos terapeutas. Possa vir também um novo pensador que mude o discurso dos intelectuais na face da terra, pois estes sim precisavam de renovação. Há séculos que são comunistas, há séculos que usam exaustivamente a palavra pseudo.
é pseudo isto, pseudo aquilo, discutem Picasso e Sartre, jorram palavras para o limbo. No teatro, nos romances, sempre a mesma temática, a inveja, a mesquinharia, os amores impossíveis. Possa, meu Deus, nascer uma grande alma que realmente mereça este título e nos mostre novos caminhos a percorrer. Mas Egberto olhava fixo para o rosto de sua terapeuta. De repente, os traços da fisionomia da doutora foram mudando. Seu rosto tornou-se um caos ilógico, e num piscar de olhos, o rosto reformulou-se. Agora era o semblante de um diabo. Os olhos brilhavam intensamente. Parecia que por detrás de sua pele facial havia uma placa de alumínio recortada em forma de rosto. De repente ela falou: "Que é? Nunca vi um diabo, não?" Egberto apavorou-se. Tudo isto aconteceu rapidamente demais. Um passo de mágica. Tudo voltou ao normal. O rosto não era mais o de um diabo. Até mesmo a voz pareceu a Egberto que não havia sido pronunciada. Egberto acalmou-se. Ouvia atentamente a sua psicóloga. Ela dizia: "Olha, Egberto, eu acho que vamos ter que mudar a sua medicação. Vamos suspender o antidepressivo e acrescentar outras drogas." "Outras?" espantou-se o paciente. Nisto, Egberto começou a desconfiar que eram drogas antipsicóticas as que ela queria lhe receitar. "Ela está achando que eu sou louco", pensou. "Vou lhe caminhar para a psiquiatra, para ela fazer uma reavaliação e passar-lhe a receita", falou o terapeuta. Agora não posso tomar outros tipos de medicação. Estou numa fase decisiva em minha vida e preciso continuar com a minha consciência como está. Quem garante que estes medicamentos não irão afetar meu modo de ver o mundo? Preciso continuar como estou, falou Egberto. Que momento decisivo é este pelo qual você está passando? Você pode não acreditar, mas estamos numa guerra. E desta guerra eu sou o líder. Mas preciso de minha consciência extrasensorial para tomar decisões militares. A doutora não tinha mais dúvidas. Egberto estava louco. Mas um dilema lhe corroía. Como iria convencê-lo de sua loucura e fazê-lo aceitar o tratamento? Próximo capítulo. Haviam vários leitos espalhados pelo corredor. Doentes terminais agonizando sem socorro médico. Márcia fotografava tudo sem nenhuma ou pouca piedade. Era uma jornalista nata. Doentes de AIDS e câncer se misturavam em suas patologias. O olhar dos parentes se voltavam apenas para os seus doentes. Passavam frios pelos doentes dos outros. Se todos se juntassem e cobrassem melhores atendimentos, certamente as coisas ficariam melhores para todos. E Márcia ia fotografando. Estava mais preocupada com a abertura do diafragma de sua máquina que com a situação dos povos maselados. Mas uma das pacientes chamou a atenção dela. Esta paciente estava só, apenas acompanhada por uma menina que chorava muito. Aproximou-se e puxou conversa. Ela estava ali para pegar o coquetel de remédios que a mantinha viva. Márcia ficou sabendo que a doença daquela mulher era AIDS e espantou-se ao observar como ela estava com boa aparência. Quis tirar uma foto dela, mas ela não deixou. Argumentou de que, como aquela foto iria desmistificar o estereótipo do aidético cadavérico, mostrando que qualquer um pode manter relações com a pessoa aidética sem desconfiar, mas ela resistiu. Na verdade, Márcia estava apenas preocupada
em tirar uma foto especial. Toda a sua argumentação foi pura hipocrisia. Porém, ela enterneceu-se bastante pela menininha, que chorava muito, e até deu dinheiro para que ela comprasse um doce. Marina ficou comovida com este gesto e permitiu que Márcia tirasse a bendita foto. Mas não ali, naquele hospital fétido. Convidou-a para ir até sua casa e lá faria a matéria. Márcia aceitou. Márcia e Marina tinham muitos pontos em comuns. Ambas eram pecadoras. Uma prostituta, outra dissimulada. Mas pecados todos têm. O que realmente unia as duas era Egberto. Mas isto, por enquanto, ainda não sabiam. Apenas sentiam uma estranha afinidade uma pela outra. Parecia que se completavam. E lá estavam elas, na casa de Marina. Márcia fez as fotos que tanto desejava e depois ficaram a conversar. Márcia perguntou se podia fumar. Antes que Marina respondesse, ela já havia acionado o isqueiro. Marina pensou o quão inconveniente era aquela situação. Ela, a Márcia, nem pensou que fumar poderia ser prejudicial à doente, mas isto não afetou a simpatia que a fotógrafa havia lhe despertado. Ainda não. Como a Marina, Márcia se sentia extremamente à vontade. Tinha uma sensação de que poderia ser completamente espontânea. E isto representava um perigo ao ser humano, qualquer um. Talvez o motivo disto fosse que Marina estava com os dias contados. Assim, todos os segredos que Márcia lhe contasse e também todo o aborrecimento que pudesse lhe causar iriam logo para o túmulo. Márcia entrou falando que estava envolvida com um jornalista famoso, que ele iria ajudá-la a subir na carreira. Mas especificou que não o amava. Ele era muito feio, só estava com ele era muito feio, só estava com ele por puro interesse. Marina achou engraçado o jeito como ela falava estas coisas, desbocada e apressadamente. No fundo, toda mulher gosta de assuntos deste tipo, e ambas riram desatadamente. Marina falou que também tivera um caso com um jornalista, só que este era bonito. Chegou até a pensar que poderia ser o mesmo, mas abstraiu a ideia. Márcia pensou, não era o tipo de Egberto. Aquele cigarro que Márcia fumou era muito barato, o tipo de cigarro fumado pelas velhas cachimbeiras do interior. Deixou um cheiro mufubento na sala de Marina. Tássia, lá no quarto, começou a tossir. Marina e Márcia tornaram-se amigas. Já se fazia tarde e Márcia tratou de se despedir. Foi embora prometendo voltar para mais uma gargalhante visita. Próximo capítulo. Egberto estava escrevendo em sua máquina elétrica. Era um novo conto em trabalho de parto. O escritor estava descobrindo os encantos de narrar histórias tratando dos fatos cotidianos dos personagens, como uma novela de TV. De repente, o telefone tocou e lhe retirou a concentração. Uma grave notícia lhe foi dada. A família daquele empresário morto, numa emboscada, estava abrindo um processo contra ele, a respeito daquela matéria que ele escreveu. Era a segunda vez que Egberto sofria um episódio desagradável com a polícia. A primeira vez foi quando ele invadiu um prédio em construção, há pouco tempo atrás. Este episódio se deu assim. Egberto contemplava de sua janela a construção de um prédio num terreno onde antes havia uma casa. Uma pergunta estremecia sua alma. A quem esta obra realmente pertence? Ele não entendia direito
a questão da propriedade privada. Achava que o mundo realmente livre era um mundo livre de fronteiras, especialmente livre destas pequenas fronteiras chamadas casas. Via, agora, o mundo com mais lucidez. Via o mundo como se fosse um ser de outro planeta, onde não existiam propriedades. Ao chegar aqui na Terra, não entenderia de forma alguma o que eram aqueles compartimentos lacrados onde as pessoas se agregavam. Acharia que tudo era dele, assim como de todos os outros. Não havia na sua cabeça a ideia de propriedade privada. Egberto compreendeu que eram coisas desse tipo as que ele combatia e continuou a olhar para o prédio e sonhar. De repente, como um estalo, veio-lhe à cabeça a revelação. Aquele prédio era dele e de seus soldados. Já fazia um bom tempo que a guerrilha que ele liderava havia triunfado. Com certeza, os exércitos de libertação nacional haviam expurgado do país o demônio da dominação. Aquela obra, antes iniciada por capitalistas fedorentos, estava parada a dispor do povo. Olhou para os operários sonolentos que lá embaixo rolavam deitados de um lado para o outro. Botou a camisa, calçou o chinelo e foi fazer uma visita à construção. Lá chegando, alguns trabalhadores jogavam dominó na frente do prédio. Foi logo dando bom dia e se apresentando. Reconheceu, de início, que uns daqueles operários ali eram seus subordinados. Sem constrangimento, foi entrando na construção. Ao entrar ali, ensaiou um passo de dança. Repetiu o gesto de Hitler ao pisar no solo francês conquistado. Mas de Hitler ele não tinha nada. Gumercindo Soares era um empresário dono de um bar muito mal frequentado que havia desencarnado com vários tiros na região do tórax e cabeça. O grande problema da matéria arquitetada por Egberto era a veracidade dupla do fato. A polícia trabalhava com a hipótese de vingança, pois era disseminado o boato de que Gumercindo era um grande garanhão e conquistara em seu plantel de mulheres a mulher de um tal Rodrigo Ed Rocha Faustino. Chegaram ao local atirando. O assassino, após apear-se de uma moto onde um também segundo elemento encapuzado, como aquele que efetuou os disparos e depois carregou do vitimado um telefone de celular, um relógio de bolso, uma pulseira de Roberto Carlos e a carteira. Até aí tudo bem. O problema é que Egberto, com sua visão mais abrangente, viu ali um crime de pistolagem. Explico. Gumercindo, tendo um bar mal frequentado, estava ali fazendo um bom dinheiro, visto que hoje em dia o que não faltam são pessoas más. Um tal de Billy Boy, possuidor de outro estabelecimento de semelhante porte Nico, movido pela inveja e obviamente pelo emagrecimento de seu bolso devido à concorrência leal, porém agressiva de Gumercindo, contratou um jagunço, um pistoleiro, para matar aquele que morreu. O crime de pistolagem, muito usado aqui em Pernambuco, é execrado pela sociedade e temido pela polícia. Pistoleiros muito raramente são presos, e não são poucos os pequenos filhos da puta que praticam esta modalidade delituosa. O pequeno grande problema é que pistoleiro trabalha corporativamente, exatamente como fazem as grandes empresas. Quando a polícia prende um outro, pior que ele, vagueia por regiões áridas e, não encontrando descanso para sua alma, retorna à cena do crime e mata alguém da família do policial que prendeu seu comparsa. É por isto que esta é uma modalidade delituosa tão execrada e temida pela sociedade pernambucana. E o que não faltam aqui são grupos de extermínio. Egberto frisou que o fato de os meliantes terem carregado pertences do vitimado
não passou de uma encenação para fazer com que a atividade pistoleira passasse por latrocínio, roubo seguido de morte. E estava assim configurada uma nova modalidade de crime, a pistolagem com características de latrocínio. Não precisamos dizer a confusão que tal matéria suscitou, e não precisamos dizer também o motivo pelo qual o jornalista foi processado. Chamaram-no de louco. Durma com a bronca dessa? Próximo capítulo. Se algum presbítero lê, absolva Egberto. Joana, a psicóloga de Egberto, estava conversando com Marta, sua psiquiatra. Ela estava muito preocupada com o fato de que seu paciente via bebendo muito. Isto podia estar causando nele uma alucinação psicótica. Joana, Egberto veio com uma conversa muito estranha. Ele disse que possuía um exército de traficantes, os quais tirara do mundo do crime, para serem cordeirinhos mansos e estudiosos que se tornariam junto com eles o futuro do Brasil. Marta, o quê? Joana, o fato é que as ex-elites brasileiras estavam furiosas com este fato, pois não queriam perder seus poderes e privilégios de maneira nenhuma, e estariam dispostos a defender isto com a guerra de sangue. Marta, está doido de pedra. Joana, mas o que desencadeou o evento psicótico não foi toda esta alucinação, e sim um fato específico e bem isolado. Marta, qual? Joana, ele relatou que há alguns dias, no grupo de oração da paróquia de Casa Forte, ao qual pertence, apareceu uma senhora misteriosa que, segundo ele, faria parte desta elite e que estaria ali para o perseguir. Marta, prossiga. Joana, ela estaria contratando um pistoleiro que ficara rodeando a sala da reunião religiosa para, na hora certa, enfiar uma azeitona no cucuruto de Egberto. Marta, como ele deduziu tudo isto? Joana, ele disse que sentiu isto no momento em que a senhora misteriosa falou a seguinte palavra: vamos ver se toda esta maravilha é realmente de rocha. Foi aí que ele viu passar pela janela do grupo de oração um homem que parecia ser um pistoleiro. Ele ficou só, esperando que ele adentrasse a sala com um 38 na mão e enfiasse uma bala em sua cabeça, de pensamentos não muito firmes. Marta, prossiga. Joana, quando ele viu que nada disto aconteceu, ele relaxou novamente, mas não considerou o fato como loucura. Deduziu que o possível jagunço não havia tido coragem, ou moral, ou legitimidade, ou simples ocasião oportuna, mediante a total falta de medo de Egberto para consumar o homicídio. Marta, e a senhora misteriosa? Qual o sentimento de Egberto em relação a ela? Joana, ele a perdoou e prosseguiu a reunião como se nada tivesse acontecido. Mas ele disse que, caso ele tivesse vindo a falecer, muitos provavelmente a primeira a chorar, a se desesperar, seria a tal senhora misteriosa, fingindo-se de inocente. Marta, este foi todo o episódio? Joana, não, ainda há muito mais. Marta, continue por favor. Joana, ao chegar em casa, aproximou-se aproximadamente às 10h30 da noite. Egberto começou a ser atormentado em sua mente por barulhos de estampidos de armas de fogo. Segundo ele, estariam matando os cordeirinhos mansos do seu exército, pois não queriam de maneira nenhuma que Egberto e seus filhos fossem tomados por religiosos. Toda a vez que Egberto ou algum daqueles que fossem do seu exército adentrassem uma missa ou um culto evangélico, outros deveriam morrer como forma de intimidação para que eles não se autoproclamassem cristãos em hipótese alguma. Isto seria muito perigoso.
O fato é que, dentro do exército de Egberto, havia se levantado um pequeníssimo filho de uma puta que estava falando em matemática, a matemática da morte, segundo Egberto, e que estava apregoando aos seus cordeirinhos que, caso eles pegassem armas, eles conseguiriam diminuir a elite brasileira, conseguiriam dominar a elite brasileira, pois eles possuíam um contingente maior de soldados. Mas Egberto não se preocupava com isto, pois acreditava na educação que havia dado aos seus filhos de uma puta. Marta, está doudo varrido. Prossiga. Joana, segundo Egberto, após ficar muito aflito com o barulho de estampidos em sua mente, ele sentiu, de uma forma paranormal, que os seus filhos da puta queriam se vingar e se proteger daquele grupo de extermínio formado pelas elites brasileiras com a finalidade de matar o pobre e todo aquele que se opusesse aos seus interesses. Marta, inacreditável. Joana, Egberto tomou, desta forma, uma posição firme de contra-ataque e ordenou por telepatia que seus soldados diminuíssem o grupo de extermínio formado pelas elites brasileiras. E como Moisés, na batalha do deserto, permaneceu com as mãos levantadas. Marta, sim, e o que aconteceu depois? Joana, Egberto disse que morreram de 3 a 5 jagunços, mas disto ele não tem certeza. Marta, ponto final. Joana, não. Alguns dias depois, Egberto, louvando e honrando e glorificando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em seu quarto, disse ter recebido a visita de 3 espíritos dos jagunços que os seus exércitos haviam mandado para a região dos mortos, e eles tinham vindo ouvir Egberto louvar ao nome de Jesus ao som de um hino espiritual. Isto para alcançar repouso para suas almas atormentadas no purgatório. Pouco tempo depois, ainda permanecendo em oração, o Pai o revelou que ele havia pecado, e ele teve uma visão no interior de sua mente da face de Jesus, que não estava nem um pouco satisfeito com tudo o que havia ocorrido. Ele caiu em si, caiu em pranto e disse, pequei, Satanás entrou em mim. Depois daí, ele não comungou mais. Marta, se ele vai comungar, eu não sei, mas nós vamos entrar com o Odol para tentar fazer regredir o evento psicótico. Egberto ficou... Outro capítulo. Egberto ficou sabendo, por meio de reflexões advindas do espírito, muito tempo depois, que os 3 espíritos filhos da puta eram, na verdade, 3 demônios que teriam sido enviados pelo próprio Satanás para atormentar Egberto e fazê-lo acreditar que tinha sido cúmplice de 3 homicídios. Outro capítulo. Realmente não era possível viver com toda esta confusão mental na cabeça. Egberto estava em pleno surto psicótico, embalado pelo álcool e pela sua recusa de tomar os medicamentos receitados por Marta, sua psiquiatra. Como iria Joana, sua psicóloga, convencê-lo a tomar seus medicamentos, largar provisoriamente a bebida e se internar por algum tempo numa clínica de esquizofrênicos? Numa de suas sessões de psicoterapia, Egberto não teve como negar o fato de que estava perturbado e precisando de auxílio, pois sua angústia era demais. Concordou em se internar, se abster de sua lista droga e ingerir doses de Aldol, combinado com Ziprex, Acneton e Zetron. Outro capítulo. Marina, a esta altura do campeonato, surpreendeu até mesmo a Joana, disposta que estava a se desdobrar em socorro de Egberto nesta hora tão difícil. Ia visitar o pobre coitado todos os dias em sua clausura, apesar de sua saúde já bastante debilitada pela AIDS. Outro capítulo. Egberto pediu licença do jornal, alegando motivo de saúde. Não especificou, entretanto, tratar-se de sua saúde mental, prudentemente esquivando-se de alguma espécie de preconceito.
Márcia foi a primeira a notar o seu desaparecimento. Afogueada que estava pelo sexo pecaminoso e pela sua vaidade, que era uma fogueira que estava ardente e não se consumia. Foi ao apartamento de Egberto, julgando estar enfermo sobre a cama. Ao lá chegar, topou com Marina, que viera buscar algumas roupas do paciente. Os olhos das duas brilharam intensamente ao se entrecruzarem. Brotou um desagradável sentimento entre as duas raparigas. Marina estava decepcionada e Márcia desmascarada. A fotógrafa jornalista logo tentou contornar a situação. Márcia, eu vim aqui saber como está o meu amor. Marina, mas você não disse que estava com Egberto por interesse? Márcia, mas eu aprendi a amá-lo. Um homem tão bom e inteligente. Marina, ele está internado numa clínica para esquizofrênicos. Está mal, muito mal. Mas você não pode sair alardeando isto por aí. Disto depende de sua reputação. Márcia, é claro, um homem cujas opiniões são tão influentes ficaria desacreditado se todos soubessem que ele enlouqueceu. Marina, mas vinde, acompanhe-me, vamos aonde ele está. Vamos ao hospício. E assim, pessoal, terminou mais um conto de minha autoria. Então, se vocês gostaram, vocês já sabem tudo que vocês devem fazer. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.